A partir de agora, pergunte ao doutor. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje falar um pouquinho a respeito de direito na companhia da doutora Patrícia Droski. E hoje vamos continuar, um pouquinho na temática do programa passado e falando um pouco das questões relacionadas, dos abusos, em especial do abuso sexual no ambiente de trabalho. Obrigado pela participação. Eu que agradeço sempre. É um prazer estar aqui e levar um pouco do nosso conhecimento para o sentido de cidadania, para as pessoas que nos veem e nos escutam também. Perfeito. Falamos um pouco de assédio moral, agora falar um pouco da questão do assédio sexual e vamos às perguntas dos nossos espectadores. Como perceber que o assédio é sexual? Quando a gente fala do contexto aí do assédio sexual, o que define? Bom, o assédio, como é que a gente consegue perceber? O assédio sexual ele é uma ramificação do assédio moral. Por que foi criado essa figura e por que essa figura, inclusive, ela é apenada, ela é crime? Quando existe a conotação sexual. Por quê? Porque antigamente a gente tinha o assédio moral e caía tudo na vala comum. Então, a pessoa que era preterida no trabalho tinha o mesmo peso da questão da prática do assédio sexual mesmo, da graça, dos gestos, do toque. Então, o legislador entendeu que precisava desmistificar e separar, desmistificar não é a palavra correta, separar o assédio moral em si, porque ele não tem essa conotação, ele é desagradável, ele é incorreto, mas ele não tem essa conotação sexual propriamente dita. E esse movimento, ele vem lá dos anos 70, com um grupo de feministas dos Estados Unidos que trabalhavam em fábricas e elas começam a sentir isso assim, reiteradas vezes, elas fazem um movimento e conseguem colocar essa palavra, o assédio sexual propriamente dito, nas pautas, nas discussões sobre relações de trabalho. Então, hoje nós temos mais ou menos em torno de 52% a 54% das mulheres ativamente que trabalham com economia fora de casa, que declaram já ter sido assediadas sexualmente no trabalho. É um número gigantesco. É muito grande. Tá. Vamos à próxima participação dos espectadores. Quando um olhar ou uma cantada no ambiente de trabalho se transforma em assédio sexual? A pergunta é super importante. A gente precisa entender também o que a gente pensa o seguinte, nós passamos a maior parte do tempo trabalhando. Então, se a gente colocar aí, uma média, 8 horas diárias, depois a gente vai para casa e o restante a gente passa dormindo. Então, do dia, efetivamente, a gente tem a maior parte do tempo trabalhando. E como é que a gente diferencia uma paquera, uma coisa que é saudável, de um assédio? É muito subjetivo, mas não é difícil. São reiteradas vezes os gestos indesejáveis, porque a paquera ela tem as duas partes. Eu olho para alguém e aquele olhar é aceito, tem reciprocidade da outra pessoa. Quando isso não acontece, você parte para o lado do assédio. Ah, mas foi só um olhar? Não, um olhar simples, ele não caracteriza um assédio. Várias vezes a pessoa se portando de forma indesejada pelo outro, reiteradas vezes, isso passa a ser um assédio. Perfeito. Mais uma participação. Como é possível provar na justiça o assédio sexual? A primeira coisa é repelir um assédio. É o dizer não, Aquela frase que a gente conhece, não é não. Então, é manifestar que você não está de acordo com o assédio, com a forma como você foi levado a efeito. Na sequência, é reunir provas. A primeira delas é a testemunhal. Não é a primeira ou mais importante, mas é a que está mais próxima. Então, se você tem testemunhas que viram ou que estão entendendo que aquela situação está acontecendo, é esse caminho.
Depois tem e-mails, WhatsApp, fotos, áudios, tudo que conseguir provar que aquela pessoa está te assediando, todo aquele montante de provas que você tem, ele pode ser utilizado para comprovar que houve um assédio sexual. Uhum. E, de fato, não é, essa questão da construção aí, de amealhar essas provas é fundamental para o processo, né? Só o depoimento da pessoa... Fica falho, mas é muito importante que a gente saiba também que o assediador, estatisticamente, o assediador, principalmente o assediador sexualmente falando, ele não faz uma única vez. Isso uma psicóloga pode informar muito melhor que eu. Porém, com a prática que a gente tem ao longo do tempo, a pessoa que assedia, ele faz reiteradas vezes. E que muitas vezes nem é pela questão sexual, é pela questão do poder. Então, ele vai repetir. E é por isso que se caracteriza pela repetição. Exatamente. Perfeito. Mais uma participação. Vamos lá. Quais os benefícios da empresa em conduzir uma investigação interna sobre as alegações de assédio? Olha, isso é super importante. Primeiro fato, o que a empresa tem que fazer? Ter uma política interna de não assédio, né? Se posicionar com cartazes, nas reuniões do CIPAT, que começam a acontecer agora, acho que na maioria das empresas, manifestar, não toleramos o assédio dentro da empresa. É estar muito claro. Por quê? Qual que é o benefício que se tem? Quando ocorre um assédio dentro da empresa e a empresa não toma as devidas providências, porque o que acontece? A pessoa sofreu assédio, a primeira coisa ela tem que levar ao conhecimento do RH. Tá? Se não tiver o RH do superior, do dono da empresa, aquele que tiver poder de gestão. Se o assediado faz isso e a empresa promove uma investigação interna, apura e manda embora o assediador, ela cumpriu com o dever dela. Ela não tem nada diferente a dever para aquele assediado. Ao contrário, se a pessoa foi assediada reiteradas vezes, comprovou que informou a empresa, fez o caminho todo que deveria percorrer, e a empresa não toma nenhuma atitude, a empresa é responsabilizada por isso. Perfeito. Então, é até uma maneira de se proteger de responsabilização. É uma proteção relacionada à indenização, é uma proteção relacionada principalmente ao ambiente de trabalho, que tem que ser saudável. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta. Existe estatística de locais de trabalho onde é mais frequente o assédio sexual? Estatística propriamente dita, nós não temos um número, mas nós temos um número de ações e de reclamados na justiça. Então, assim, os bancos são corriqueiramente conhecidos por essa situação. Não se sabe, se talvez falte o dono do banco na presença, é um dos fatores que pode acontecer, porque você tem chefias, né? E as pessoas acham que é terra de ninguém, então assediam as pessoas, principalmente o assédio pode ser praticado contra mulheres, homens, independe de gênero, mas costumeiramente é praticado contra mulheres. É o que a gente tem mais. Então, quando falta aquela figura do dono ali no local, parece que fica mais fácil acontecer. É uma impressão que a gente tem no decorrer desses anos. Então, os bancos, serviço público também acontece muito, mas não existe uma estatística, existe um número de ações. Perfeito. E vamos à participação dos nossos espectadores. Piadas de conotação sexual podem ser consideradas ou levar ao assédio? Quando essas piadas são direcionadas a determinado indivíduo, pode. Então, se elas são reiteradas todo dia, a pessoa chega para trabalhar e o assediador faz menção com piadas, que seja mesmo pequenas gracinhas, mas reiteradas vezes, e o assediado não gosta daquilo, ela pode ser considerada como um assédio sexual também. É mais difícil provar? Mas não é impossível.
E é interessante também isso porque normalmente é feito no grupo, né? É feito no grupo de modo a desestabilizar a pessoa, porque o que a gente comenta, o assédio sexual, assim como o estupro, nem sempre ele tem um objetivo sexual, ele tem um objetivo de poder, né? Então, é simples pensar, quando existem guerras, os invasores atacam os oponentes, eles estupram as mulheres, porque é sinal de poder, isso não é sinal de... Estupro não significa fazer sexo com a pessoa, é subjugar outra pessoa. Tanto que se vê muitos casos de países que adotam, por exemplo, a castração química e o sujeito continua violando de outras maneiras. Exatamente. Aliás, a castração química na verdade, é um engodo, né? Porque ele tem o objeto fálico tem em qualquer canto, né? E eles acabam fazendo isso. Poucos dias atrás, num jogo de futebol, aconteceu uma agressão dessa forma absurda. Essa agressão é por conta de sexo, é uma questão de poder. O estupro e a questão sexual é sempre subjugar o outro. É fazer com que essa pessoa seja submissa a mim de qualquer forma. Então, assim, tem que ser rejeitado sempre, porque é sempre um absurdo. Mais uma participação dos espectadores. Vamos lá. O caso do ex-presidente de um banco estatal, né? O Pedro Guimarães ficou caracterizado aí como assédio sexual? Uma pena que aconteceu, né? Foi na gestão anterior. Viu-se assim... Ele era o presidente da instituição. Era o presidente do banco e ele, reiteradas vezes, ele fazia o assédio de forma a humilhar as funcionárias. E elas reuniram, assim, com muito medo, porque manda embora, porque desloca uma, porque... se vocês pegarem, digitar no Google essa questão, vocês vão ver as atrocidades que esse sujeito provocou. E ele, na verdade, o banco acabou fazendo um TAC de milhões, né? Quem está pagando essa conta é o correntista, que também, né? Mas não tem outra saída. É o governo, inclusive, também. E ele também foi considerado réu na ação criminal. E, assim, é uma pessoa com muito poder, que desestabiliza funcionárias de carreira, que tinham lá 25, 30 anos de carreira, tendo que passar por uma situação constrangedora dessa. E entendendo também isso, né? Como você coloca bem, tem um processo criminal apontado aí para o assediador, mas que não se deixa de ter o processo trabalhista para a instituição. Também. A gente tem sempre que lembrar que o medo ele assim, compõe um fator de gestão muito grande. Então, as pessoas agem, o gestor que é mal preparado, que é mal intencionado, ele sempre pratica essa questão do medo. Se você não fizer isso, você vai acontecer aquilo, não vou te promover, ou eu vou te rebaixar, ou eu vou te mandar para uma cidade a 500 quilômetros distante da sua família. Ele usa o poder como fator de gestão, né? E é um absurdo, seja o poder, seja moral, sexual, seja qualquer um. Vamos a mais uma participação dos espectadores. Qual a punição para o condenado por assédio sexual para a pessoa ou para a empresa? Bom, o assédio sexual ele foi criminalizado, é recente, não faz muito tempo. E o assediador, quando comprovado, ele tem de 1 a 2 anos de detenção. Essa pena ela é majorada, ela é aumentada quando ela é praticada via internet. Então, é bom que se entenda que a internet não é terra de ninguém, embora todo mundo continue achando que é. Mas hoje os crimes cibernéticos, a polícia está muito preparada para isso, né? E, então, a pena é aumentada, ou quando o assediado é menor de 18 anos. Então, esses crimes que a gente vê na internet, todo dia a gente vê isso, né? Uma gama enorme. Eles têm a pena maior para o crime de assédio sexual quando praticados dessa forma. Perfeito. Vamos a mais uma questão. Você acha que as leis atuais são ideais para os assédios de hoje em dia? Eu acho que nós tivemos um avanço, né? No outro dia eu ainda comentava isso. O direito é uma ciência jurídica. E como ciência, às vezes você tem a lei e você tem outro resultado, porque você tem juízes que julgam, né? E
tem que ter a nuance de cada caso. Essa é uma questão. Outra questão é que o comportamento da sociedade, ele muda com o tempo. E não dá para sair, o legislador não sai correndo atrás, porque mudou o comportamento hoje, porque daqui a 5 anos, de repente, ele muda de novo. Né? Então, por exemplo, a minha geração, quando na minha adolescência, não existia computador. Né? É muito recente. Né? Na minha adolescência, quando eu formei, já existia computador. Então, você já não trabalhava mais na máquina de escrever e passou para... E isso reflete nos costumes também, os tipos de crime. Há 20 anos atrás não existia crime cibernético. Né? Hoje a gente tem uma gama enorme. Então, o assédio sexual já ter sido criminalizado é uma luta grande? É uma luta grande. Foi um projeto de lei de uma mulher... porque a gente também tem que unir forças para esse tipo de situação, porque às vezes elas não saem. Então, a gente tem que ter muita consciência, inclusive na hora de votar em deputados, em legisladores, para essas questões específicas. A gente não pode só reclamar. A gente tem que saber para onde direcionar o nosso pleito. E, de fato, a gente vê que é uma demanda do conjunto da sociedade, não é? A gente tem aí, por exemplo, hoje ONGs, né, que batalharam também por essa legislação e informam a respeito disso. A gente vê aí o papel dos meios de comunicação falando do tema, denunciando as questões. É uma soma, é um conjunto de ações, né? Não surgiu do nada, é um conjunto de ações que vem crescendo e que se unem para um objetivo comum, né? Que o Albert Camus já falava isso. O bem de todos é feito com a felicidade, né, comum. Mais ou menos isso. Exato. E hoje a gente tem muito mais disso, né? Organizações que dão suporte a essas mulheres, que encaminham na questão também da orientação, né? Não só de mulheres, né? O homem também sofre assédio, mas que, enfim, né, que cria de fato esse ambiente mostrando os caminhos possíveis. É desmistificar a cultura do machismo que nós temos para a cultura da educação que nós devemos ter. Porque é isso que nós precisamos. Quando a gente tem uma educação estabilizada, consciente, a gente não teria essa questão de assédio. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Na sua opinião, o que as empresas, por exemplo, de transporte coletivo, precisam fazer ou melhorar para evitar os casos de assédio sexual? A gente vê muitas matérias a respeito disso. Olha, eu fico com pena. No Rio de Janeiro tem trens de determinados horários que só podem entrar mulheres. Agora, vocês imaginam o sofrimento que essas mulheres não passam todos os dias para ir trabalhar, que ainda tem que sofrer com essa questão de assédio. E esse tipo de assédio, o sexual, ele não é vinculado ao trabalho. Por isso é importante a lei. Porque a lei, a tipificação da lei, ela não fala assédio sexual no trabalho, é assédio sexual puro, para coibir esse tipo de situação. O que eu acho, eu não sou um gestor na questão de transportes, vou falar como um achismo. É a informação, é a vigilância e a penalização. Efetivamente, essas três coisas andarem juntas e elas acontecerem. De fato, a gente percebe iniciativas, né? Olha, metrôs que têm vagões exclusivos, mas também algumas empresas cada vez mais, o Rio, eu acho, não é, que teve iniciativas nesse sentido, com cartazes informativos, etc. Tem que ter, vigiar e penalizar. Sim. Câmeras, não é, câmeras também. Não é? Tem que ter. Se a gente não tiver essa atitude e se a gente não se doer com o que acontece do nosso lado, a gente vai continuar vivendo essa situação. Exato. E cada vez mais também notícias de pessoas se mobilizando, não é? Antigamente a gente tinha muito isso, pessoas que faziam de conta que não viam, hoje não, inclusive rendendo os indivíduos até a chegada da polícia. É importante que você comentou uma coisa agora, que eu não tinha nem pensado, mas que é válido. O assédio sexual, ele não precisa ser denunciado só pela vítima. Ele pode ser, às vezes a vítima está sem força, ela está humilhada, ela está devastada. Ele pode ser denunciado pelo que viu. Então é importante que a gente, mas eu não sofri assédio, então não é comigo. Não é com você. Quando o assédio acontece na sociedade, a preocupação e a dor tem que ser de todos. Então eu também posso denunciar quando eu vejo e percebo que aquela pessoa às vezes nem tem força para isso. Vamos à penúltima participação do programa de hoje. Passadas de mão, né? As brincadeiras, entre aspas, aí, com o teor sexual, também caracterizam assédio. Sempre.
Tá? A menos, gente, a menos que exista uma validação afirmativa do assediado. Tá? Se você está brincando lá se essa é uma questão que a outra pessoa aceitou, não vai caracterizar assédio. Porém, qual que é o primeiro passo da pessoa que está sendo assediado? É colocar aquela barreira do não. Não quero, não gostei, não quero que se repita. Tá? Então, essa é a primeira situação. Perfeito. E vamos à nossa última participação dos espectadores de hoje. Peguei uma rodinha de funcionários falando de mim coisas de teor sexual. Levei isso ao RH e ninguém fez nada. O que devo fazer agora? Notificar o RH, notificar no sentido de fazer por escrito a reclamação, à mão mesmo, e levar ao RH e pedir um retorno. Tá? Se foi verbal e não houve um retorno do RH, você não tem nem como comprovar que você levou ao RH. Então, faça por escrito, à mão, entregue no RH e peça uma solução. Esse é o primeiro passo. A partir daí, não teve retorno nenhum, você pode entrar com uma ação de rescisão indireta do trabalho. Tá? Mas o primeiro passo é esse aí. Perfeito. E justamente isso, né? Como a gente falou aqui ao longo do programa, é amealhar essas provas, né? É conversar com pessoas que têm sofrido isso ou que testemunharam. Gravação hoje é muito fácil de se fazer. Muito fácil. E assim, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem legislação. A gente precisa saber usar a legislação. Ninguém tem a obrigação de saber sobre a legislação, mas a gente tem muitas ferramentas para saber. Então, a gente tem o que a TV Educadora está fazendo aqui agora, a gente tem informações de internet, a gente tem ONGs na cidade, a gente tem serviços públicos na cidade. Procurar se informar. Né? A gente tem uma OAB ativa na cidade, procurar se informar, porque legislação para o ofendido tem, a gente só precisa saber como utilizá-la. Perfeito. Gratidão pela participação, como sempre, pelas explicações tão claras. A gente espera, né, realmente, como você cita, que a emissora também faça esse papel de informar e de ajudar nos caminhos e que o programa cada vez mais cumpra com essa ação. Eu que agradeço sempre. Acho que a TV Educadora, ela nunca se furtou a fazer nada, nem demonstrar nada diferente da cidade que não seja informação muito válida. Então, eu acho que a cidade de Batatais tem deve muito à TV Educadora. Né? E eu acho que nós somos muito felizes de ter uma TV na nossa cidade. Acho que isso é primordial. Não preciso falar, não. Preciso falar, porque a gente sempre precisa agradecer. Nós é que agradecemos. Bom, Pergunte ao Doutor de hoje fica por aqui. Você sabe que você pode ter acesso a todo esse conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Fique sempre ligado aqui na telinha da Educadora e conferindo todos os detalhes de Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as quintas é o Dia do Advogado. De volta na próxima semana. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita.